Fala galera, beleza? Vamos lá retomar nosso laboratório de pureza de reagentes, né? O teor de uma substância numa amostra. Então, vamos começar com o exercício 2, tá? Então ele fala o seguinte, que uma indústria, ela queima 1.200 kg de carvão, só que esse carvão, ele contém apenas 90% de carbono. Então a pergunta do exercício é, qual o volume de oxigênio consumido se esse carvão fosse queimado na CNTP? Então a primeira coisa é a seguinte, como o carvão não é 100% carbono, nós precisamos tirar o teor de pureza desse carvão. O que nós vamos fazer? Então a massa total da amostra são os 1.200 quilogramas, eles correspondem a 100% do carvão. Então 100% do carvão é a massa total fornecida pelo enunciado, porém 90% é a massa de carbono neste carvão. Portanto, nós vamos encontrar uma massa de carbono de 1.080 quilogramas. Só que, quando nós formos colocar aqui na estequiometria, a massa deve estar em gramas. Então, vamos converter aqui 1.080 quilos para gramas. Vamos deixar nessa forma para facilitar as contas. 1.080 vezes 10 à terceira gramas. Tudo bem? Então, isso aqui é a massa de carbono que, de fato, estava presente no carvão. Certo? Então, agora, pegando essa massa do carbono, colocando na estequiometria. Então, na primeira linha, proporção em mol. Então, 1 mol de carbono para 1 mol de O2, formando 1 mol de CO2. Pergunta do exercício. Para essa massa de carbono que nós calculamos, qual o volume de gás oxigênio formado? Então, ele quer achar o volume de O2 em litros na CNTP. Volume molar, 22,4 litros. Então, aqui a massa do carbono, 1.080 vezes 10 à terceira gramas. Então, você vai substituir o mol pela massa molar do carbono. Então, aqui, 12 gramas. E o oxigênio, você vai substituir pelo volume molar, que são 22,4 litros. Ok? Então, para fechar o exercício, é só colocar a proporção. Então, aqui, 12 para 1.080, você tem uma quantidade 90 vezes maior. Porém, com a conversão, tem que lembrar da potência de 10. Então, 90 vezes 12 dá 1.080. Para chegar em 10 à terceira, multiplico por 10 à terceira. Aí você vai aplicar a mesma proporção do outro lado, 90 vezes 10 à terceira. Então, aplicando a lei de Proust, na proporção, você vai achar o volume de oxigênio igual a 2.016 vezes 10 à terceira litros. Como na resposta está em metros cúbicos, 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Portanto, a resposta será 2.016 metros cúbicos, como mostra a letra E. Certo? Até mais, pessoal!